Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de vocês, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre evolução. É um conteúdo tranquilo, a gente não vai entrar muito em debates filosóficos sobre a questão. A gente vai falar somente aquilo que é importante para o conhecimento de vocês nesse momento, tá? A gente pode até abordar isso depois, mas agora a gente vai falar somente algumas questões extremamente importantes e necessárias para vocês. Primeiro a gente tem que ter em mente o que é evolução, o conceito de evolução, né? Evolução é uma característica básica e necessária para todo ser vivo, tá? É uma mudança de característica ao longo das gerações. Então a gente tem que entender primeiro que todo ser vivo evolui, é característica básica e necessária. Só evolui aquilo que é ser vivo. Uma pedra altera suas características de acordo com o intemperismo. O intemperismo químico, físico e biológico levam a pedra, fazem com que ela sofra alterações, porém não é um processo interno dela. Ela não muda as características por si. Então a pedra não é um ser vivo. Agora, uma planta muda suas características, começando com uma briófita e depois o tempo foi passando até chegar às angiospermas. Então a planta é um ser vivo, os animais mudam suas características, então os animais são seres vivos, tá? Isso de acordo com questão genética. Ocorre uma alteração no material genético. A gente vai falar um pouquinho depois a questão de mutação mais à frente, tá? É, Aqui ao fundo temos uma foto do Homer, a evolução do Homer Simpson. Uma foto não científica, talvez uma das mais divulgadas, é aquela foto representando a evolução humana, mostrando o homem partindo do macaco até chegar na espécie no Homo sapiens. Aquela é uma foto não científica, porém porque ela não é verdadeira, porque quando a gente olha essa foto assim, a gente tem a ideia de que ela é um processo linear, que o macaco foi passando de tempo até chegar na característica humana. E a gente hoje sabe que não ocorre dessa forma. É, Humanos e primatas, os macacos de maneira geral, eles apresentam um ancestral em comum, tá? Não é o macaco que deu origem à espécie humana, mas sim um ancestral do macaco que veio a dar origem à espécie humana, tá? Então é isso que a gente fala, que humanos e chimpanzés, por exemplo, compartilham de um mesmo ancestral, tá? Então vamos lá. É, Como eu falei com vocês, a gente não vai entrar naquelas questões filosóficas de criacionismo, ou a própria questão do Big Bang. A gente não vai entrar, a gente pode até comentar, a gente vai falar algumas coisas importantes sobre como que a vida pode vir a ter surgido. É, Temos a questão do criacionismo, que, de acordo com um Deus, com a vontade de um Deus, a vida veio a iniciar. Ela não, ela fala que ocorreu, porém não fala como ocorreu, tá? Assim que haja luz, cria as plantas, animais, assim por diante. Fala que foi criado, porém não fala como que foi criado. Já a evolução a partir do Big Bang, o que seja, ela tenta explicar esses processos, essas lacunas que são deixadas, como que a vida veio a surgir. A partir da explosão de uma partícula no universo, todas as outras substâncias, todos os outros componentes vieram a ser criados. Primeiras estrelas de primeira grandeza e assim por diante, formando partículas cada vez mais complexas, até chegar então às substâncias que a gente conhece hoje. Por isso então que muitas das vezes é falado que nós somos pó de estrelas. Isso por quê? Porque a partir da explosão de grandes estrelas, novos elementos químicos são formados até chegar ao nosso planeta e à nossa espécie. Tá? Tem outras teorias também de como que a vida veio a chegar aqui na Terra. É a questão da panspermia cósmica, que a vida veio do espaço. Isso a gente não vai abordar propriamente. O que que a gente precisa saber aqui? Na questão de biogênese e abiogênese. Desculpa, galerinha, eu botei abiogênese duas vezes. Deixa eu só corrigir aqui. Caneta. É biogênese e abiogênese. Ih, risquei tudo, hein? Biogênese e abiogênese.
tá? Desculpa aqui, tá? Não é a abiogênese, não. Aí o que acontece? Na biogênese e abiogênese são dois processos opostos, tá? Dois processos que tentam explicar a mesma questão, só que de forma totalmente oposta uma da outra. O que acontece? Na abiogênese, prefixo a eu estou negando. Na abiogênese eu estou dizendo que a vida vem de uma matéria inanimada. O que acontecia? É, um exemplo. Um trabalhador no início do pensamento científico, filosófico, é, ele vinha, trabalhava, passava o dia todo trabalhando e depois pegava aquela roupa suja e guardava em algum local. Dessa roupa suja, no dia seguinte, ou na semana seguinte, o que seja, ele trabalhava no campo, então tinha contato com grãos e tal. Aí no dia seguinte, ou na semana seguinte, o local onde estava aquela roupa, é, ele encontrava ratos. Aí o que ele pensava? Poxa, a minha roupa virou rato, foi transformada em rato. A outra coisa acontecia também. A pessoa ia fazer a fogueira, e quando fazia fogueira, jogava lá os gravetos na lenha, e desses gravetos, quando caíam na lenha, saía uma salamandra, um lagarto de dentro do fogo. Aí o que que a pessoa pensava? Poxa, é, o graveto vira salamandra. Então ainda era muito superficial o entendimento da ciência. Então isso é a biogênese, a vida vindo de uma matéria inanimada, vindo do nada. Um exemplo comum que a gente normalmente ouve as pessoas mais antigas falando. Como é que é? Você vai comer goiaba, encontra o bicho da goiaba. Aí a pessoa fala, aí comeu já parte do bicho da goiaba. Aí a pessoa vai falar assim: ah, bicho da goiaba, goiaba é. Ela acha que a goiaba simplesmente é o bicho da goiaba. Ou o bicho da goiaba veio da goiaba. Só que aí hoje a gente sabe que não. A gente sabe que não por quê? Porque tem a teoria da biogênese. Na teoria da biogênese vai dizer que para que exista um ser vivo, ele tem que ser originado de um ser vivo pré-existente. Ou seja, o bicho da goiaba só está ali porque algum inseto veio e colocou o ovo ali dentro, tá? Aí então esse ovo foi, desenvolveu, eclodiu, formou a larva que depois vai sair e formar um inseto novamente, tá? Então a gente sabe que pela biogênese a vida só existe se tenha ocorrido uma vida pré-existente. Somente em um momento da história que a abiogênese veio a ocorrer, tá? Que é o início da vida. Como a vida surgiu aqui na Terra a partir da abiogênese. A questão da evolução molecular, a formação de primeiras moléculas e a formação das células, assim por diante, isso foi um processo de abiogênese ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Tá? Foi a única vez na história do nosso planeta que a vida veio a surgir por abiogênese. Toda forma demais é por biogênese que ocorre. Tá? Seguindo aqui. A evolução do metabolismo dos seres vivos, isso também foi um ponto extremamente importante, porque os primeiros seres vivos, ainda há uma dúvida se eles eram autotróficos ou heterotróficos, tá? E a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um. A hipótese heterotrófica vai dizer que os primeiros seres vivos eram heterotróficos, eles se alimentavam de matéria, de moléculas que estavam presentes naqueles mares primitivos que tinham muito nutriente. Com o passar do tempo, a quantidade de nutrientes foi diminuindo porque a quantidade de organismos era crescente e não havia ninguém para produzir esses organismos, essas moléculas livres. Então, com o passar do tempo, essas moléculas foram acabando, é, e de alguma forma um organismo veio a evoluir para produzir o próprio alimento. Tá? Isso então é a ideia heterotrófica, a hipótese heterotrófica. Como não havia oxigênio disponível na atmosfera, porque a fotossíntese ainda não ocorria, a produção de energia, no caso, a utilização das moléculas, o processo de metabolismo, ocorria através de fermentação. E a segunda hipótese, que é a hipótese autotrófica, que nessa hipótese autotrófica os organismos eram autotróficos, só que não realizava a fotossíntese como a gente conhece hoje. Tá? É um processo que a gente chama de quimiolito autotrófico.
Ao invés de utilizar, de produzir o oxigênio, de liberar, desculpa, de liberar o oxigênio, é, eles vão utilizar um composto inorgânico presente na costa terrestre, geralmente alguma coisa relacionada a enxofre, que apresenta grande energia presente. Utiliza então esse enxofre, liberando enxofre na atmosfera, e produzindo também oxigênio com o passar do tempo, quando a fotossíntese veio a ocorrer é, nesses organismos. Então, a partir da produção desse oxigênio que era liberado na fotossíntese, começou a ocorrer a formação da camada de ozônio depois de muitos anos, e isso permitiu um desenvolvimento maior. A partir então da formação da camada de ozônio, os organismos conseguiram se tornar mais complexos, vindo a formação dos organismos, das células propriamente mais desenvolvidas, principalmente na questão dos organismos eucariontes. Tá? Tem a teoria que a gente chama de teoria da endossimbiose, que é em algum momento uma célula que não apresentava mitocôndria veio a englobar a mitocôndria, que era uma bactéria anteriormente. Então, isso a gente fala que é uma teoria da endossimbiose. Por isso que a mitocôndria apresenta material genético. É a única organela celular que apresenta material genético juntamente com o núcleo. Então, a mitocôndria apresenta todas as suas funções. Apresenta material genético, apresenta ribossomos, então ela faz tudo o que a célula faz. Por isso que a gente diz que ela era uma bactéria anteriormente, pela teoria, né? Ela era uma bactéria que foi englobada pela célula e a célula percebeu que era interessante mantê-la ali dentro ao invés de ser digerida juntamente com os demais componentes, tá? Então essa é a teoria autotrófica. Algumas provas garantem que a evolução realmente ocorreu, né? A gente tem aqui o exemplo do Archaeopteryx, que era um dinossauro que apresentava asas, penas. A gente consegue ver aqui ó, a raiação da questão das asas. O registro fóssil é extremamente importante quando a gente entende o processo de evolução. Através do registro fóssil, a gente consegue comparar como que era um organismo há milhões de anos e a gente consegue ver como que ele é hoje. Através do registro fóssil, a gente sabe que a preguiça da era do gelo, por exemplo, era um animal extremamente grande, cerca de 3 metros de altura. Não era aquele bichinho pequenininho que a gente vê no filme. É, isso por quê? Porque o registro fóssil mostra. O registro fóssil ele não é completo, a gente tem esse problema. Ele não mostra exatamente em determinada época a transformação que veio a ocorrer. Então a gente preenche essas lacunas com estudos propriamente. Então, através do registro fóssil, a gente sabe como que era a questão anatômica do animal, de determinado animal, como que era a questão anatômica dos primeiros seres humanos. Então, é extremamente importante essa característica do registro fóssil, tá? E só uma observação de um conteúdo que vocês viram no ensino fundamental, o registro fóssil ele não é formado de qualquer forma, né? De qualquer jeito. É necessário características, processos específicos para que ocorra a formação do registro fóssil. Por exemplo, a gente só encontra registro fóssil em uma rocha sedimentar, porque a rocha sedimentar não passou por um processo de aumento de temperatura, como uma rocha metamórfica ou uma rocha ígnea, por exemplo. Então a gente só encontra registro fóssil em uma rocha sedimentar. Tem que ter sido preservado a decomposição. Então, geralmente, a gente vai encontrar em local onde ocorreu, foi soterrado, ou então locais onde tinha muita lama. Então, a gente vai encontrar registro fóssil nessas regiões, tá? Outras provas de evolução, homologia e analogia. Homologia são estruturas homólogas, aquelas estruturas que apresentam a mesma origem embrionária. Então a gente tem aqui a asa de um morcego, o braço de um morcego com a sua membrana, que faz com que voe, o braço humano, a dedeira de uma baleia e a pata de um cavalo. Então, o que acontece? É, todas essas estruturas, todos esses órgãos, né, apresentam as mesmas estruturas. A gente pode perceber aqui, ó, húmero, rádio e ulna, as estruturas ósseas na asa de um morcego, são as mesmas estruturas ósseas que nós possuímos, que as baleias possuem, que o cavalo também possui. Húmero, rádio e ulna e as falanges, tá? Então, são estruturas semelhantes. Algumas podem se apresentar fusionadas, como a questão das falanges nos cavalos. É,
ou então maiores na questão dos morcegos, porém todas apresentam a mesma origem embrionária, tá? As mesmas células darão origem a essas estruturas, tanto no ser humano, na baleia, no cavalo e no morcego, uma vez que todos são mamíferos, tá? Então apresentamos o mesmo ancestral, a mesma origem embrionária para todos os órgãos. E temos também estruturas análogas, que são estruturas que apresentam a mesma função, porém em órgãos diferentes, em grupos diferentes. Temos então a asa do morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto. Apresentam a mesma função, só que não são aparentados esses organismos. Então, as células que deram origem a essas estruturas são diferentes, tá? A partir desses dois conceitos de homologia e analogia, dois outros conceitos surgem, que é o conceito de que a gente chama de irradiação adaptativa. O que é irradiação adaptativa? Irradiar é separar, então eu tenho formação de linhas evolutivas. A homologia reflete a irradiação adaptativa. E temos também um processo que a gente chama de convergência evolutiva. O que é convergir? É ir de encontro. Então, a convergência evolutiva reflete a analogia. Por exemplo, a pressão ambiental no mar, semelhante para peixes e mamíferos, faz com que tanto um golfinho quanto um tubarão apresente uma nadadeira dorsal. Tá? Então, eles não são parentes, não são grupos aparentados, um é um peixe, o outro é um mamífero, porém eles apresentam a mesma característica. Isso então a gente chama de convergência evolutiva. A pressão ambiental semelhante, características semelhantes. Tá? E já na irradiação adaptativa, ambientes diferentes acaba desenvolvendo características diferentes, pressões ambientais diferentes geram características diferentes. Não dizendo que um ambiente influencia, condiciona uma característica, tá? Já é uma presença genética no indivíduo, uma predisposição a desenvolver tal questão, tá? Então, o meio ambiente não condiciona a evolução, apenas favorece o desenvolvimento de uma característica, ok? E a última, para a gente terminar essa questão da evolução, propriamente, temos as questões das mutações, tá? Então temos aqui, eu coloquei na foto para vocês os X-Men, é bem característico, né? Essa questão do X-Men, principalmente hoje em dia, essas questões de debate das minorias, que justamente fez os X-Men sempre defenderam essa questão do debate das minorias, das diferenças. As mutações são alterações no código genético, tá? Essas alterações no código genético, elas podem ser positivas, neutras ou negativas. Aqui temos um exemplo, o fera. O fera tem uma alteração que a gente poderia dizer que é uma alteração negativa, porque isso influencia diretamente na questão reprodutiva. O que acontece? Isso chama muita atenção, de forma negativa para ele. Isso, humanamente falando, né? Já a Jean Grey, por exemplo, você percebe que fisicamente ela não tem nada de diferente. Então, só que a mutação dela é uma mutação que favorece. A Jean, a vampira, até que tem uma mutação que a gente poderia tratá-la como negativa, porque ela acaba não podendo tocar nas pessoas. Mas a Jean, principalmente, tem uma mutação que a gente poderia até tratá-la como neutra, porque isso não influenciaria na questão reprodutiva dela, tá? Então, tem as mutações positivas, tem as mutações negativas. Temos também, essas mutações negativas podem ser mutações negativas deletérias, que podem causar, deletar parte do material genético até, tá ok? Isso daqui foi só um desenho mesmo para a gente poder visualizar o que é a diferença de uma mutação que seria negativa para uma mutação positiva, tá? Causando vantagens ou desvantagens na reprodução. A gente pode entender da seguinte forma: quantos de vocês já viram, já souberam de algum caso de um camaleão que seja daltônico? Por quê? A questão da alteração genética do daltonismo para um camaleão seria extremamente negativo. Quando o camaleão fosse se camuflar, ele achando que está se camuflando de verde, vai se camuflar, sei lá, de vermelho. E ele seria presa muito fácil, tá? Então, isso seria um exemplo de uma mutação negativa. Tudo bem? Então, galerinha, essa foi a aula de evolução. Qualquer dúvida pode sinalizar para mim que eu respondo a vocês, tá?
Caso vocês queiram uma aula ao vivo, sinaliza também, porque isso é importante. Ok? Tchau, tchau.